Negócios da Terra de volta e agora temos uma notícia importante para você que é trabalhador rural. Nesta semana, o Ministério da Economia anunciou novas medidas durante a pandemia do coronavírus. Uma dessas medidas é um auxílio para trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos e forem afetados pela redução da jornada e dos salários. E hoje eu converso com a consultora previdenciária Daiane Endlich Silvério sobre os direitos do trabalhador rural. Bom dia, Daiane. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, Daiane. Bom, gente, a gente está vivendo um momento muito crítico, né, devido à pandemia do Covid-19. Eu gostaria que você, Daiane, explicasse ao trabalhador rural que tem direito a algum benefício caso seja infectado nesse caso. Sim, o trabalhador rural, ele tem direito ao auxílio-doença, né? O auxílio-doença é um benefício que ele é concedido ao trabalhador, tanto urbano quanto rural, em caso de acidente ou incapacidade para o trabalho em caso de doença, né? Então, nós estamos vivendo esse momento crítico, né, da pandemia e o trabalhador rural, ele tem direito a requerer o auxílio-doença. A única diferença, né, é se ele for trabalhador empregado ou se ele for contribuinte individual ou segurado especial, que muda na forma de conceder o benefício. Mas ele tem direito, sim, tendo o laudo médico constatando, né, a pandemia, a infecção pelo vírus, ele pode se dirigir ao INSS, requerer o auxílio-doença, que agora, né, o INSS até suspendeu as perícias médicas, então, através do laudo médico, vai ser concedido o auxílio-doença. Agora, Daiane, é muito complicado definir quem é trabalhador rural, né? Como é que a pessoa prova ou né, se diz trabalhador rural? Tem muitos agricultores são donos de terras, né, e também trabalham e não tem carteira assinada. Como é que faz isso? Então, assim como o trabalhador urbano, o trabalhador rural, ele tem as suas modalidades, né, os seus tipos. Então, ele pode ser empregado, que ele é o segurado obrigatório, o empregado rural, né, que ele tem, mesmo que não tenha a carteira assinada, ele tem aquele vínculo, ele tem aquela característica da empresa, do emprego, né? Então, ele tem a subordinação, ele trabalha mediante dependência, ele recebe um salário e às vezes isso confunde, porque ele fala, mas a minha carteira não é assinada, então eu não sou empregado rural. Ele é sim, existe esse vínculo empregatício, ele é sim empregado. Agora, ele pode ser também um contribuinte individual ou um trabalhador avulso. O contribuinte individual, ele é aquele que a gente chama de diarista rural, mais conhecido como diarista rural. Ele não tem o vínculo empregatício e ele também não tem aquela questão da mão de obra terceirizada do trabalhador avulso, né? Então, ele é tipo o chapa aqui no urbano. Então, ele, nesse caso, a obrigação de contribuir é dele. Ele precisa fazer a sua contribuição, ele precisa ter o recolhimento. Agora, o único segurado que não precisa de recolher e se aposenta é o segurado especial, previsto no artigo 39 da Lei 8.213, e ele não precisa de contribuição para se aposentar ou para ter direito, né, aos benefícios previdenciários. E as pessoas que não têm a contribuição da CLT, no caso, ela pode apresentar o carnê de contribuição no INSS? É assim que funciona? No caso diarista? Isso aí. Então, assim, o auxílio-doença, no caso ali agora no coronavírus que a gente está vivendo, né, no caso, o empregado, ele não tem a obrigação de contribuir. O ônus da contribuição é do empregador. Então, o empregador, ele tem a obrigação de recolher. O auxílio-doença, ele tem uma carência de 12 contribuições. Então, precisa ter 12 contribuições ao longo da vida para ter direito ao auxílio-doença, né? Além da qualidade de segurado que ele precisa ter no momento para solicitar o benefício. Agora, a questão do contribuinte individual, ele, a partir do momento que ele se filia lá no INSS, começa a contribuir, automaticamente essas contribuições já vai para o que a gente chama de Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, né, que a gente sempre fala muito, né, quando a gente vai fazer algum atendimento de cliente. Então, a gente verifica no CNIS essas contribuições, o INSS é o sistema deles e tem esse acesso, então concede o benefício com base nessas informações de contribuição. Mas caso não tenha constado lá no CNIS, que pode ocorrer, que não está constando, é só levar os carnês, né, e comprovar o recolhimento que tem direito ao benefício. Perfeito, Daiane. Já o segurado especial, que a gente falou que não precisa contribuir, ele comprova a sua atividade através, ele não precisa de recolher em dinheiro, mas ele comprova o exercício da atividade, né? Então, ele precisa de comprovar que ele trabalha num regime de economia familiar.
né? Então ele tem esse benefício aí por ser o trabalho rural ser considerado penoso, né? E além desse benefício que o trabalhador pode receber por conta da contaminação, né, da infecção pela Covid, tem ainda uma outra proposta, né, que seria pagar 15 dias de afastamento do trabalho. Como é que funciona isso? Isso aí, o secretário da Previdência, ele anunciou isso, né, dia 19 passado, agora desse mês de março, que o INSS ele iria arcar com os 15 primeiros dias. Nesse caso, é para o empregado rural. Na questão, o contribuinte individual ou o segurado especial, ele já vai automaticamente com o laudo, né, constatando ali a doença, ele já pode ir automaticamente para o INSS e requerer o benefício. Então, essa questão dos 15 dias é para quem é empregado rural, que aí retira o ônus do patrão, né? Porque a Lei 8.213, que prevê nessa questão do auxílio-doença, ela prevê que o empregado ele fica afastado por 15 dias e o ônus desses 15 dias quem paga é o empregador. Então, a partir do 16º dia, ele é afastado e o INSS começa a pagar, né, o salário dele. Mas aí agora, com essa notícia que o Bruno Mendes deu, nosso secretário da Previdência, o INSS vai arcar, mas isso ainda depende de uma lei ser aprovada, né, para poder isso entrar em vigor. Hoje, o que ainda está em vigor é que os 15 primeiros dias de afastamento é a cargo do empregador e a partir do 16º dia é o INSS que suporta esse ônus. Mas quando essa lei for aprovada, aí sim o INSS vai começar a arcar desde os 15 primeiros dias. O que ele já faz quando é no caso de contribuinte individual rural ou segurado especial. Isso, exatamente. No caso do segurado especial, que é esse que não contribui com o INSS, né? Então, como que ele teria direito à aposentadoria rural e também aos benefícios, né, por conta da doença? Então, ele comprova a sua atividade. Ele precisa comprovar a atividade para ter direito aos benefícios. E é importante ressaltar, né, que às vezes tem uma certa dúvida de que o segurado especial ou o trabalhador rural só tem direito à aposentadoria. Não, ele tem direito aos demais benefícios. A mulher tem direito ao salário maternidade, se ela, né, tiver o filho, tem direito à pensão por morte, né, e também o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e também a aposentadoria. Então, ele precisa ter uma carência de 180 meses, precisa comprovar a sua atividade por 180 meses e ter a idade, né? E o trabalhador rural, ele tem a redução, né, na idade. Não houve modificação na reforma da Previdência a respeito disso, não mexeu no benefício do rural. Houve uma modificação depois em relação ao segurado especial, né? Porque o segurado especial, ele é aquele que trabalha em regime de economia familiar. A família inteira trabalha para desenvolvimento familiar. Então, assim, às vezes, a gente tem, às vezes, uma visão de que o segurado especial, ele é aquele empregado da enxada, pobre, né, que não pode ter um carrinho, né? Não, a legislação ele incentiva esse desenvolvimento para que ele possa crescer, né, se desenvolver. Então, ele pode sim, por exemplo, o produtor rural, ele é um segurado especial, ele pode sim comercializar os seus produtos. Isso que eu ia falar, quem comercializa tem uma condição especial, é isso mesmo? Tem outro tipo de, uma outra nomeação para aposentadoria? Então, o produtor, essa é uma grande dúvida, né? A dúvida é o produtor rural, muitas vezes ele é considerado pela nossa jurisprudência, pelos nossos tribunais, como contribuinte individual, porque ele comercializa. Mas a legislação não descaracteriza isso dele, a comercialização, muito pelo contrário. Ela é incentivada pela legislação pelo fato de que, através da comercialização, ele passa a fazer ele emite a nota produtor, né? E ele passa a contribuir para o sistema. Ele não contribui para a Previdência, ele contribui para a Seguridade, né? Então, faz tudo parte, né, do sistema. Então, assim, ele faz essa contribuição e a comercialização não é impedida pela legislação. O que, às vezes, os nossos tribunais têm essa visão, às vezes, assim, contrária, né, da legislação, é porque eles não querem incentivar essa venda. E é importante que ele pode se desenvolver, a família pode se envolver, né? E existem muitas outras atividades que o segurado especial pode exercer sem perder a sua característica. Certo. Né? E tem isso que eu ia te perguntar agora, quais atividades que ele pode, né, desempenhar sendo segurado especial e quais que ele não pode? Então, ele pode ter CNPJ.
o segurado especial ele pode ser MEI, ter aquela tributação do Simples Nacional, ele pode sim. Isso não descaracteriza a sua qualidade de segurado. Ele pode comercializar os seus produtos, às vezes montar uma vendinha, né? Vamos supor, ele planta milho, feijão, tem um galinheirozinho com as galinhas, então ele pode comercializar os ovos. O que ele não pode é transformar aquela venda numa mercearia onde ele comercialize produtos que ele não produz, né? Então, assim, tudo que ele produzir, os seus derivados, igual ele produz o milho, então ele pode vender o fubá, ele pode fazer a pamonha, né? Pode colocar hoje vou vender o milho verde aqui, pode, tranquilamente. O que ele não pode é, às vezes, colocar, vou colocar um arroz, ou às vezes uma bebida, um refrigerante, que ele não produz isso. Então, isso aí não perde a caracterização de segurado especial. Ele pode ser vereador. No município onde ele atua, onde ele exerce a sua atividade, ele pode exercer o cargo como vereador. E ele pode também desenvolver atividades turísticas, né? Por um determinado período do ano. Ele não pode desenvolver o ano todo, mas um determinado período do ano ele pode sim desenvolver a sua atividade. Agora, ele não pode arrendar a sua terra. Ele não pode ser arrendatário. Mas, Daiane, como que o INSS vai saber que eu arrendei a minha terra? Ele não vai saber. Vai saber. Vai saber por quê. Tem que declarar, né? Não, sabe por quê? Quando o arrendante for ao INSS solicitar um benefício, o que ele vai levar? O contrato de arrendamento para provar que ele trabalha na terra. Então, automaticamente, o INSS já coloca arrendante, arrendatário e ali já fica marcado, quando você for levar a sua documentação para solicitar o seu benefício, já vai ver, você arrendou essa terra, você perdeu a sua qualidade de segurado especial. Por quê? O segurado especial ele não pode ter uma outra fonte de renda, né? Eu tenho uma casinha para alugar, aí não pode, já perdeu, você já tem uma outra fonte de renda, então perde a característica, né? Daiane, eu falei sobre a declaração agora, né? Teve uma mudança nas leis trabalhistas que agora permitem a autodeclaração, isso mesmo, nessa nova reforma da Previdência que a gente teve. A reforma da Previdência em si, a emenda constitucional 103 de 2019, ela não trouxe nenhuma modificação para o trabalhador rural, né? A modificação que teve foi através da MP 871, que foi convertida na Lei 13846 de 2019, que mudou a comprovação, né, da atividade exercida pelo segurado especial. Porque antes eles iam até o sindicato, requeria ali uma declaração, né? E ali o sindicato fazia tudo, já agilizava todos os documentos, né? Solicitava a entrada do benefício e era marcado a entrevista rural. Hoje, tanto essa declaração do sindicato como a entrevista rural, ela foi suprida pela autodeclaração. E o INSS também, né, editou, primeiro o ofício circular 46, que depois foi revogado e agora o que está em vigor é o 62 de 2019, de dezembro, que fala a respeito dessa autodeclaração. E ali, essa autodeclaração deve ser preenchida pelo segurado, mas ele não é um documento tão simples, né, de ser preenchido. Ele exige um conhecimento técnico e até mesmo tem muitos segurados especiais, muitos que nem conhecem, não tem nem conhecimento de que hoje é necessário essa autodeclaração, né, para dar entrada no seu pedido de aposentadoria. Ali tem que constar tudo que ele produz, né? Se ele for um produtor rural, as notas produtores, o endereço do terreno, a quantos metros fiscais tem o seu terreno, porque ele só pode ter até 4 módulos fiscais, né? Para poder ser considerado também como segurado especial. Então, houve a grande mudança que houve para o segurado especial foi em relação a essa autodeclaração. O benefício continua o mesmo, ele só se aposenta por idade, não se aposenta por tempo de contribuição. Hoje nós nem temos mais aposentadoria por tempo de contribuição, né? Foi retirada pela emenda constitucional, mas temos aí as regras de transição, mas ele só se aposenta por idade, tem a redução dos 5 anos e com um salário mínimo, que é o valor da aposentadoria dele. Daiane, para finalizar então, e se a pessoa trabalhou uma parte da vida no meio rural, depois se mudou para a cidade, virou trabalhador urbano, como é que faz para comprovar esse período que ele esteve no rural? Isso conta para aposentadoria? Conta. Como é que faz? Sim. É a que nós chamamos de aposentadoria híbrida, né? Que a gente pode somar o tempo
tempo do rural junto com o tempo do urbano. E esse até é o entendimento do STJ, que tem um tema, o 1007 do STJ, né, que prevê isso, de que ele pode juntar tanto porque o tempo do rural, ele é não contributivo, né? Então ele pode juntar o tempo não contributivo com o tempo contributivo, seja ele no trabalho urbano ou no trabalho rural, porque às vezes ele trabalha como empregado rural também, então ele também pode aproveitar esse tempo, unir, né, para fins de aposentadoria, ele só precisa ter a idade. Perfeito, então, pessoal, eu conversei hoje com a consultora previdenciária Daiane Enlis, que esclareceu alguns pontos pra gente, tanto sobre a questão do Covid-19, agora o coronavírus, né, se o trabalhador do campo pegar essa doença, e também esclareceu sobre a questão da reforma da Previdência. Daiane, muito obrigada, um bom dia para você. Muito obrigada, eu que agradeço.